mais uma noite reunidos para a gente estudar um pouquinho da Palavra do Senhor. E como sempre, vamos começar com louvor, né? Orando, louvando e depois a gente vai partir para o estudo propriamente dito. Bom, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente nessa noite. É uma noite onde a alegria de servi-lo abunda no nosso coração. E é uma noite também de gratidão. Bom, então eu te convido a curvar a tua cabeça agora, para que a gente possa orar juntos ao Senhor. Bom, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta noite, ó Deus, primeiro para Te bendizer o nome, Senhor, porque Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a honra, Tu és digno de toda a glória, Tu és digno de toda a exaltação, Senhor. Pai, nós vamos estudar a carta de 1 Tessalonicenses, ó Deus, fala de uma igreja saudável, fala de uma igreja que difundiu o Teu Evangelho, que fez crescer o Teu reino, Pai, em toda a região da Macedônia, Acaia, em todo o mundo antigo, Senhor. Então, que nós possamos a igreja que permaneceu no primeiro amor, que não se esqueceu das primeiras obras, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Estamos vivendo dias, Pai, onde o medo, a histeria está por toda parte. Estamos lutando, Senhor Deus, para permanecermos fiéis naquilo que entendemos que é para a nossa vida, a Tua palavra, o Teu Evangelho, que não chegou a nós somente com palavras, mas também em poder, ó Deus. Fica conosco, com cada um que nos assiste, com cada um desta igreja, Senhor Deus, com cada um da Tua noiva no mundo, Pai, onde quer que este vídeo chegue, onde quer que essa live alcance, a tantos quantos ela alcançar, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente viver como uma igreja militante, Senhor. Uma igreja que entende que, embora sejam tempos pandêmicos, ó Deus, são tempos onde a Tua palavra se cumpre no mundo, onde o Teu plano, ó Deus, para resgate da igreja continua em curso, Senhor. E nós Te louvamos por tudo que Tu tens feito e por tudo que em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em Teu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Nós vamos agora mergulhar no saber, no conhecer, no estudar a palavra do Senhor. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos à aula, né? Dá vontade de ficar mais aqui, tá gostoso. Mas vamos passar a lição. Vou sair de cena agora para a gente poder ligar e se preparar para a lição, tá bom? Só um instantinho. Só para recapitular, a gente está estudando a primeira epístola aos Tessalonicenses. E na semana passada, a gente passou toda essa introdução autodidata, a gente falou dos versículos-chave importantes, a gente falou do panorama, localização, importância geográfica de Salônica. Passamos também pelo resumo, e isso é uma coisa que a gente vai bater um pouquinho hoje, né? Falamos também dos tópicos do resumo, né? Que é a saudação, depois Paulo vai falar da perseverança, o elogio da fé e por fim do amor, né? Então a gente fechou saudação na semana passada e falamos sobre todos os tópicos de elogio à fé. E agora a gente vai falar sobre a perseverança dos Tessalonicenses. Bom, antes, porém, eu queria que você entendesse o seguinte: o objetivo dessa lição é instruir a igreja nos dias de hoje e nos alertar aos atuais eventos que nós estamos vendo e testemunhando ao redor do mundo. Algo que nós não podemos esquecer, que tudo que está acontecendo é o plano de Deus para o resgate da igreja, o plano de Deus para a segunda vinda de Cristo, portanto para a segunda parousia, se cumprindo. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, lembre-se disso. Lembre-se de que nós estamos aqui, esperando a volta de Cristo. Passando todas essas aflições, todas essas angústias, esperando a volta de Cristo. Então, assim, não se atemorize, porque há inúmeras promessas do Senhor na palavra de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós se cumprindo dia após dia de nos guardar, de nos proteger.
Não podemos nos esquecer de que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor são agentes ministradores que trabalham em prol daqueles que alcançarão a salvação, que estão ao nosso redor a nos guardar e a nos livrar de todo o mal. Não podemos nos esquecer que a nossa fé não é como ouvimos muitos aí dizer, que a nossa fé é uma fé racional. Nunca foi racional, nunca será racional. A nossa fé é uma fé sobrenatural. A nossa fé é uma fé transcendental. A nossa fé é aquela de que se formos jogados na cova dos leões, vamos porque o Senhor é conosco. A nossa fé se baseia em, se formos jogados na batalha, vamos porque o Senhor é conosco. Essa é a nossa fé. E essa igreja era tida como uma igreja saudável, era tida como uma igreja exemplar, era tida como uma igreja modelo, era tida como uma igreja importante para o seu tempo, uma igreja que vivia perseguições, uma igreja jovem e imatura. Então, o fato de ser uma igreja nova, jovem não quer dizer problemática. A maneira também que Paulo saúda os Tessalonicenses, logo lá em 1 Tessalonicenses, é também algo que baliza a gente o quanto essa igreja era uma igreja exemplar. Vamos lá em 1 Tessalonicenses então, vamos dar uma lida rápida. São 10 versículos apenas, e a gente faz uma leitura junto, porque se você ainda não fez uma leitura bíblica essa semana, a gente faz agora juntos. E diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então a primeira coisa que desperta a nossa atenção para essa igreja é que era uma igreja que estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, né? Depois Paulo vai dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Que coisa linda é uma igreja tornar-se modelo. Porque de vós, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé em Deus, de tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero, mais uma vez, orar contigo e pedir que você curve a sua cabeça onde você está, para que a gente ore mais uma vez. Antes, porém, eu quero dar um minutinho apenas, eu vou marcar bem no meu relógio antes de eu entrar, um minutinho, para você fazer uma oração reflexiva
sobre a tua posição como igreja do Senhor para os dias de hoje. Tá bom? 1 minutinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta noite, para olharmos, ó Deus, para dentro de nós. E, ó Deus, dentro dessa pequena reflexão, dessa breve avaliação, ver se estamos sendo, Senhor Deus, a igreja que Tu espera que sejamos nesta terra, Deus. Instrumentos de poder, da manifestação da graça e do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Também havia dito na semana passada, para que os irmãos que tivessem alguma dúvida quanto ao tema que a gente passou, quanto à lição, mandasse para a gente as dúvidas que a gente vai respondendo no decorrer da aula, tá bom? Mas manda as dúvidas, porque a minha melhor parte está ligadinha aqui nas dúvidas e a gente vai ler as dúvidas dos irmãos e vamos responder para os irmãos, tá bom? Vamos então falar sobre perseverança. Os Tessalonicenses não trataram a mensagem como uma mera leitura religiosa. Ela havia chegado a eles não somente em palavras, mas foi sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção que chegou a eles. Então, Paulo teve plena convicção para anunciar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê é que está faltando, nos dias de hoje, um pouco de perseverança dentro daquilo que a gente entende por igreja. Primeira coisa é que a igreja... Portanto, a única vida que a igreja tem está em Cristo Jesus. A igreja ela é uma extensão da vida de Cristo. Certamente uma extensão do seu ministério. O ministério messiânico do Senhor Jesus, ele se manifestou não só em palavras, mas principalmente em poder. Pelas narrativas do apóstolo Paulo, nessa epístola, a gente pode ser saudável. Portanto, eu ouso dizer que era uma igreja ideal. Em contrapartida do que se tem hoje, temos igrejas com modelo ortodoxo, temos igrejas com modelo contemporâneo, temos igrejas com modelo moderno, temos igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, igreja de tudo quanto é gosto. A questão é, dentro de tantos padrões que se criou, qual seria a igreja ideal? Temos igrejas que são medidas pela quantidade de membros. Temos igrejas que são medidas pelos assuntuosos prédios. Temos igrejas que são medidas pela ostentação. Temos igrejas que são medidas pelo seu patrimônio. Mas fato é que tais fatores não são vara de medida do nosso Deus. Há muitas igrejas que não estão no Senhor Jesus. Ou pelo menos dentro daquilo que Ele determinou para a igreja. Não há compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Falta lisura
transparência, há pecados escondidos ou administrados, o que é triste. Quando isso vem para a igreja, já está instalado na própria liderança. E nós precisamos ter coragem de falar dessas coisas, porque Paulo poderia estar escrevendo uma carta bem exortativa, bem corretiva, poderia estar escrevendo uma carta reprovando a postura dessa igreja. No entanto, a gente tem uma carta onde ele diz que não há nada a dizer a respeito deles, não há nada a acrescentar, porque o evangelho chegou até ele, não só em palavras, mas com poder, ou seja, todo conhecimento, discernimento e a aceitação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo entrou nessa igreja de maneira tal que houve uma fusão entre a vida deles e a vida do reino. De modo que eles passaram a ser imitadores de Paulo e dos apóstolos, portanto, imitadores do próprio Senhor. Há muitos erros e até mesmo pecado instalado. E, meus queridos, nós não podemos culpar o rebanho. A culpa é nossa. A culpa é da liderança. Há pecados que não são tratados. Há pecados que são evitados até de serem mencionados. Há pecados que não são corrigidos. Porque hoje há um medo instalado na igreja, por parte das lideranças, de perderem membros, números e, por que não dizer, de cifras. Precisamos entender que o evangelho chegou até mim, até você, não só em palavras, mas em poder. Porque o evangelho também é, segundo uma definição paulina, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente precisa sim rever alguns conceitos nas igrejas de hoje, porque uma das coisas que nos mantém vivos é estar ligados de uma maneira vital à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, portanto. Mas ligados de maneira vital, pessoal e íntima com o Senhor Jesus. Essa é a nossa função, é a nossa missão, é o nosso dever na terra. Então Paulo pregou com grande convicção. E os tessalonicenses aceitaram na plena convicção de que se tratava da palavra de Deus. Então eles entenderam porque se tratava da palavra de Deus. O reino de Deus, ele se demonstra em poder, e o poder que há na sua palavra. Não em palavras de conhecimento, de persuasão humana. Você, como igreja, precisa estar unido, mais uma vez eu repito, de forma vital a Cristo. E nós precisamos desmistificar a união vital que muitos homens e mulheres estão desenvolvendo com suas lideranças. E isso não é pelo amor ao Senhor Jesus, isso é pelo poder da persuasão, da pregação humana, da boa oratória. Vamos abrir juntos lá em 1 Coríntios 2,15. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Olha que coisa interessante. Mais um tempinho para você abrir. Amém, misericórdia. Vamos à leitura. 1 Coríntios 2, de 1 a 5.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E eu alerto isso. Linguagem de persuasão. Linguagem de persuasão. Persuasão é fazer com que você... O Evangelho por si só é poder de Deus, mas muitas igrejas estão manipulando o corpo e não pastoreando o corpo, persuadindo o corpo a entenderem e aceitarem convicções humanas. Eu falei na semana passada que nem os nossos estatutos hoje são respeitados. Porque se fosse, nós realmente estaríamos fazendo aquilo que consagramos a Deus, que entregamos a Deus, e estabelecemos na vida humana, em forma de um estatuto, para poder ter um guia, um regimento, enquanto uma instituição. E nem isso mais é cumprido. Tamanha distância que nós estamos do nosso Senhor. Você, como igreja, precisa estar unido de forma vital a Cristo. Porque você vai poder ajudar a tua liderança. Você vai poder somar na vida do teu irmão. Somos como que um diamante que precisa de ser lapidado. E depois de lapidado, nos tornamos como que uma dinamite que arrasa o pecado e constrói a vida. E isso essa igreja soube fazer. Fizeram com excelência, porque o próprio Paulo testemunha a respeito disso. Porque ele diz que o evangelho que ele pregou a eles não chegou somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. Vai dizer no versículo 7 que essa igreja se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque deles repercutia a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgava a respeito da fé que eles tinham em Deus. A tal ponto de Paulo não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, é essencialmente a nossa tarefa, essa é essencialmente a nossa missão, bem estabelecida. Continuando. Então Paulo não somente pregava o evangelho, como também levava uma vida coerente com a mensagem que pregava. E está aí uma frase que está instalada dentro das igrejas hoje. Quantos e quantos e quantos pregam uma coisa e vivem outra completamente diferente? O melhor sermão é uma vida santa, numa vida reta diante do Senhor. É uma vida santa. Abre comigo em Efésios.
capítulo 5, verso 1. Então quer dizer que dentro dessa vida santa precisa haver coerência entre o que pregamos e o que fazemos. Deixa aberto aí, porque vale a pena lembrar que os Tessalonicenses em si receberam a palavra em meio à tribulação e com alegria. Então é tempo de você manifestar esta graça que te alcançou, manifestar esse amor que te alcançou, falar a respeito deste poder que te transformou. Porque a palavra chegou a eles em meio à tribulação e eles já receberam com alegria. Assim imitavam o Senhor e imitavam os seus apóstolos. Aí em Efésios 5:1, Paulo vai dizer o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, que nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, uma outra característica dessa igreja é que ela imitava a Deus. É mais uma qualidade de uma igreja saudável, uma igreja submissa ao propósito, uma igreja submissa à visão, submissa à missão. Quando nós, igreja, nós como indivíduos, estamos submissos ao propósito de sermos como Cristo e de sermos totalmente unidos, certamente seremos uma igreja poderosa. Certamente seremos uma igreja poderosa. A questão é: estamos realmente dispostos? Esses dias não são dias onde o Senhor nos põe ou permite nos ficar um pouco em casa, refletindo sobre que tipo de igreja somos. Nós não somos uma igreja hoje que se arrepende. Nós não somos uma igreja hoje perdoadora. Pregamos humildade de púlpitos, pregamos humilhação, mas nossas ovelhas não nos vêm disputando. Meu Deus, está tudo errado. A marca de uma igreja saudável é uma igreja humilde. A marca de uma igreja saudável está na submissão. A marca de uma igreja saudável não está nas boas obras que ela presta, obras sociais, que não digo que não temos que fazer, temos, mas a maior obra social que uma igreja presta ao mundo é falar que Jesus Cristo é o Senhor, que liberta, que cura, que salva e que transforma, que supre, que mantém. É a melhor obra social. E claro, se tivermos condições, vamos ajudar. Temos que ajudar. De nós, Deus espera muito mais, mas nós não estamos nos tornando uma igreja humilde. E estamos gerando ovelhas, se é que estamos, porque o nível de crescimento das igrejas hoje, que para mim é deturbado, porque isso não é crescimento, está na migração natural de pessoas para uma denominação para outra, o que se chama de inchaço. Isso não é crescimento. Crescimento natural dado pelo Espírito é que a igreja caia na graça do povo. E o Senhor acrescente a ela todos os dias as almas dos que vão sendo salvos. Mas glória a Deus pela vida daqueles que chegam. Mas precisam chegar com a predisposição no coração de servir, de serem submissos, de serem cristãos, pequenos cristos. Então, submissão ao propósito.
a visão e a missão, quando a gente entender isso, como indivíduos, nós seremos totalmente unidos um ao outro. E certamente isso vai nos tornar poderosos em Cristo Jesus. É uma fórmula que não tem como dar errado. Ela fecha perfeitamente. Essa união, ela tratava-se de uma combinação bastante singular. Porque para o mundo, para o homem do mundo hoje, é impossível experimentar aflição e alegria ao mesmo tempo. Ou seja, para o mundo ser afligido é estar apavorado. Para o mundo ser afligido é estar entristecido. Mas para nós, a aflição gera alegria, porque nós temos o entendimento de que toda essa aflição não é para que nós caiamos em sofrimento e desespero, mas que para que desperte no nosso coração aquela fé de que o Senhor Jesus cuida dos seus. Ou você se esqueceu que o Senhor Jesus cuida de ti? Deus cuida de ti. Você se esqueceu que essa aflição trata-se do princípio das dores, portanto, do curso para o arrebatamento da igreja e logo após a vinda do Senhor. Uma coisa que chama atenção nessa igreja é que ela vivia sob a perspectiva da volta de Cristo. Isso é um marco na nossa vida como igreja e nós estamos esquecendo disso. Nós não podemos viver pela perspectiva de um aumento salarial, de uma promoção. Não que isso não seja bom, isso é bom. Isso é bênção, mas isso não pode ser a nossa perspectiva de vida. A perspectiva de vida do homem e de mulher de Deus, embora seja muito bem sucedido e bendito seja o nome do Senhor por isso, pelo sucesso no trabalho, pelo alto cargo público, pelo alto cargo político, pelo alto cargo empresarial, e é bom que estejamos mesmo em altos cargos para que as pessoas vejam o modelo de liderança cristã. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas, de tantos sonhos, e a nossa perspectiva de ir para os céus, pisar em ouro, objeto de cobiça dos homens, não está mais no nosso coração. Então, para o homem do mundo, é impossível experimentar dias de pandemia, como nós estamos vivendo, com alegria. Há uma histeria generalizada, pessoas amedrontadas, apavoradas. Porventura, se o Senhor chegasse nesse momento de pandemia, pé na terra, é para você refletir. É para você, como eu estou fazendo agora, olhe para dentro de mim, tu olha para dentro de você. Se fosse dada a voz ao arcanjo e ressoasse a trombeta de Deus, os nossos ouvidos ouviriam? Porque aqueles que morreram em Cristo vão ouvir, ainda que no pó. Mas e os nossos? Ouviriam? Então, para o mundo, é impossível experimentar aflição e alegria. Uma palavra de Deus em meio à aflição e com muita alegria. Maravilhoso isso. O cristão, porém, desfruta da alegria do Espírito Santo que independe de circunstâncias. Mas eu faço outra pergunta para você. Reflita com bastante carinho o que eu vou te perguntar. A tua alegria em Cristo, a tua fé no Senhor Jesus, te trazem alegria, mesmo em dias como esses que nós estamos vivendo? Ou a sua perspectiva está em vai passar,
E os dias vão se tornar melhores. As pessoas vão melhorar. As pessoas vão tornar-se mais amorosas, mais calorosas. Nós estamos vendo como que as pessoas estão se tornando cada vez mais isoladas, cumprimentando com os cotovelos, com um medo terrível no coração. Aqueles que são nossos governantes, preocupados em ataques ideológicos um ao outro, não vou entrar na questão, mas é isso está claro. Meus irmãos, a igreja precisa acordar, porque depois dessa pandemia virão outras. Porque Mateus 24 diz: quando ouvires falarem rumores de guerras, revoluções, pais contra filhos, nação contra nação, pandemias, epidemias, tremores de terra. Entendem isso? As coisas vão piorar, elas têm que piorar. É o curso para o resgate da igreja. Obviamente nós vamos sair mais fortalecidos nisso e vamos seguir o curso da vida normalmente? Não. Mais atentos, mais ávidos pela volta do Senhor, mais ávidos pelo arrebatamento, pregando mais, com mais intrepidez, com mais autoridade. Somos chamados para isso, porque depois do Espírito Santo que atua na terra e atua dentro de nós, nós somos o organismo vivo com maior poder. Temos mais poder de propagação do que qualquer vírus que venha a surgir. Mas nós não nos valemos disso. Nós não nos valemos disso. Ah, pastor, mas a gente está em casa, vamos pregar como? Usa a internet, usa o Facebook, usa o teu WhatsApp, usa o teu Instagram. Usa os recursos que você tem. Porque antes você estava na rua e não pregava. Então usa o telefone. O telefone não é só para WhatsApp, não é só para Facebook, ele também faz ligações. Meus irmãos, temos que despertar. Despertar desse sono. Abra os teus olhos. O Senhor Jesus está preparando o arrebatamento da noiva. E a tribulação, para o crente, o oposto de alegria é pecado. O que tem que nos deixar triste é pecado. Não é pandemia, não é se estamos sendo perseguidos, não é se o nosso familiar deixou de falar conosco porque agora decidimos seguir ao Senhor Jesus. Tristeza, o nosso coração tem que ser o pecado, o convívio com o pecado, o concordar com o pecado, associar-se ao pecado. A tribulação pela qual eles passavam veio, principalmente, se acirrou, ou seja, ela piorou depois da sua conversão. Os tessalonicenses tornaram-se cristãos modelo. A começar pelo fato de poderem sentir alegria em meio à tribulação. O que serviu de exemplo para os crentes na Macedônia e na Acaia, ou seja, a todos os cristãos da Grécia, e eu acrescento daquela região. O testemunho deles chegou em Corinto, então passou por Éfeso, passou por Colossos, com certeza. Com certeza. E o nosso testemunho?
E o meu testemunho? E o seu testemunho? Qual é o poder que há nele? O testemunho deles não termina na conversão, assim como o nosso também não. Eles se tornaram verdadeiros cristãos depois de reproduzirem como uma ondulação em um lago a palavra do Senhor. É esse o efeito que nós temos que causar. Como o Senhor instrui os seus apóstolos lá em Atos. Ide, vai pregar. Prega lá em Jerusalém, prega na Judéia, prega na Samaria, prega nos confins da terra, prega ao mundo. Se você não sabe o que dizer, diga para as pessoas, olha, Jesus me ama e também te ama, e confie no Senhor, põe a tua vida no Senhor, confie nele, o mais ele fará por ti. Pregue, diga a palavra, há poder na palavra, mas nós não estamos com convicção de que a palavra é poder. Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida também. Mas nós não estamos com convicção de que a palavra de Deus é poder. Poder para a salvação. Que nós precisamos pregar com a vida. Atravesse a rua, vá ao teu vizinho, ore por ele. Impõe as mãos, ore por ela, impõe as mãos. Propague o evangelho poderoso do Senhor Jesus. Uma pedra, quando cai no meio de um lago, ela vai fazendo círculos cada vez maiores e maiores e maiores e maiores e maiores, e eles vão até a margem. E assim nós precisamos pregar a palavra. Um pequeno círculo talvez seja a tua família, talvez seja sentar-se com os pais, com os tios, com os sobrinhos, com os avós, com os vizinhos, com os parentes mais chegados. Mas precisa começar. Primeiramente na Macedônia, na Acaia e depois por toda parte. Logo as notícias da sua fé para com Deus se espalharam de tal maneira que Paulo não tinha necessidade de mencioná-la. Porque todos já a conheciam. Que coisa bacana, né? Que coisa bacana. Vamos ler o versículo 8 em diante. Por que Macedônia? Porque de vós a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, os converterdes a Deus para o servirdes, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o retorno de seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou seja, nos livra da grande tribulação. Mas nós precisamos pregar. Como disse antes, se tocasse a trombeta do arcanjo, dada a ordem de Deus, nossos ouvidos ouviriam? As bênçãos do Evangelho não devem ficar somente em nós. Ou seja, o ato de converter-se a Cristo Jesus, de tomar uma decisão não apenas por segui-lo, mas por torná-lo o Senhor absoluto de sua vida, não pode ficar só contigo.
Você deve ser um canal das boas novas para o mundo. Deus brilha nos nossos corações a fim de que a sua luz possa resplandecer para os outros. Então você não pode reter esta graça maravilhosa, este favor imerecido, porque isso não vem de ti. Isso é dom gratuito de Deus. Mas não pode ficar só contigo. Você precisa falar deste amor, precisa falar desta graça, para que essa luz que brilhou em você possa resplandecer para outros também. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 4:6. A gente dá uma lida nesse texto. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, antes de conhecer Jesus, a sua obra, o seu propósito, nós estávamos meio que no escuro. E a luz do conhecimento brilhou na nossa mente e passamos a entender o seu propósito e a sua obra salvadora, sua obra redentora, expiação pelos nossos pecados. Passamos a entender o significado do Cordeiro de Deus morrer na cruz pelos nossos pecados. Passamos a entender que, se não for através da pessoa de Jesus Cristo, não há salvação. Isso precisa iluminar a mente de outras pessoas também, que ainda andam no escuro quanto o conhecer de Deus, quanto o provar de Deus, quanto o experimentar de Deus. Certamente, você já deve estar cansado de notícias, você já deve estar cansado de ficar em casa. Então, vamos remir o nosso tempo. Para quantas pessoas, desde quando entramos nesse período de clausura, você falou do amor de Jesus? Para quantas pessoas você mandou um WhatsApp falando do amor de Jesus para uma pessoa não crente? Para quantas pessoas você explanou o plano da salvação? Para quantas pessoas você mandou uma mensagem de áudio orando por ela no instante que recebeu uma mensagem dizendo que ela não estava bem? Para quantas pessoas você disse que o Senhor Jesus Cristo tem poder e vai nos guardar de todo esse período que estamos vivendo, mas o que Ele quer é que nós saiamos daqui mais fortalecidos no Teu poder para divulgarmos a Tua palavra? Para quantas pessoas? Essa é a nossa questão. Então a igreja ideal hoje é uma igreja que está em Cristo Jesus e em Deus Pai. Uma igreja ideal hoje é uma igreja cujos membros independem de lideranças ministeriais para pregarem o Evangelho e ganharem uma pessoa para Jesus. Uma igreja ideal hoje seria uma igreja submissa, imitadora das obras do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Uma igreja ideal hoje é uma igreja cuja liderança é poderosa não em palavras, na eloquência, na oratória, mas em amor ao Senhor Jesus. Uma liderança que arrepende dos seus pecados, porque o arrependimento ele traz restauração, traz uma profunda tristeza pelo erro. O arrependimento, depois da restauração do coração da gente, da pureza da nossa alma, ele faz reparos. Os danos que causamos às pessoas precisam ser reparados. Temos que reparar os danos, não deixar o tempo passar, porque tempo não repara danos. O que repara danos causados pela nossa postura e a nossa palavra é irmos reparar. Se foi feito em público, o reparo público deve ser. Se foi feito em particular deve ser feito o reparo. Se foi feito na família, em família deve ser feito o reparo. Entende isso?
reparos precisam ser feitos. Uma igreja saudável é uma igreja que faz reparos. Faz o religarem novamente. Uma igreja saudável é uma igreja amorosa, calórica, que entende o amor e a obra do Senhor Jesus. Uma igreja saudável é uma igreja que não faz acepção de pessoas, porque trata uns de uma forma e trata outros de outra forma. Uma igreja saudável é uma igreja que ano após ano batiza um número significativo de pessoas. Uma igreja saudável não se preocupa com programas, mas com pregações. Temos que seguir em frente, manifestando a obra da fé, olhando para o Senhor Jesus. Então, igreja, nós precisamos seguir em frente. Precisamos seguir manifestando a nossa fé, através das boas obras, olhando para o Senhor Jesus. Temos que servir ao Senhor Jesus no trabalho. Trabalho do amor, olhando para os campos, aguardando com paciência e esperança a volta do Senhor Jesus. Então precisamos servi-lo no trabalho do amor, olhando para os campos, aguardando com paciência e esperança a volta do Senhor Jesus. Caminhar olhando para Jesus é caminhar olhando para a perspectiva da sua volta. Aguardando, ansiando. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O amor. Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que o amor seja sem hipocrisia. Quanta hipocrisia hoje dentro das igrejas. Quantas questões que são decididas sem que a igreja saiba. Quanta omissão. Muita falta de amor. Muita falta de cuidado. Estamos nos esquecendo que vamos responder ao Senhor. Estamos nos esquecendo que vamos estar diante dele. E vamos responder pelos nossos atos, bons e ruins. Então Paulo também se lembra da abnegação, do amor que os tessalonicenses tinham pela obra e pelo Senhor Jesus. Isso é serviço para Deus, motivado pelo amor ao Senhor Jesus. O amor não é um mero sentimento, porém tem como resultado um trabalho árduo. É um amor em obras. É um amor que se manifesta pelo serviço, pelo trabalho. Não é um amor que fica só em palavras. Não é um amor como um mero sentimento, tratado como algo e algo grande diante de Deus. E eu quero ler com você 1 Coríntios 13. Abre aí comigo em 1 Coríntios 13. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor,
nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes. Quantos ciúmes hoje dentro das igrejas? Meu Deus, quanta inveja! O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera nem se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aí a parte A do versículo 8. E é esse amor que eu creio que é a válvula propulsora dessa igreja. É o amor que é a válvula propulsora aqui na terra, porque foi o amor e a obediência e a submissão que colocaram o nosso Senhor Jesus no madeiro, e Ele por nós morreu morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, para se cumprisse tudo quanto dele se havia dito. Ele tem poder. Ele é o Senhor da vida, porque nem a morte pôde detê-lo. E essa igreja olhava para isso. Então o amor deles era uma abnegação, e isso era serviço para com Deus, ou seja, não estavam preocupados em contrariar-se, não estavam preocupados em ter que deixar de fazer algumas coisas para cumprir alguns projetos para Deus. Eles tinham amor motivado a servir. Um amor que não era um mero sentimento, porém um resultado de um árduo trabalho. Trabalhavam duro para que houvesse a propagação do Evangelho, para que a palavra do Senhor se espalhasse de uma maneira viral por toda aquela região, a ponto de chegar lá do outro lado do Mar Egeu, na cidade de Corinto, chegar ao ouvido de Paulo. O cristianismo não é uma vida onde se atura coisas. É servir pessoas por amor. Então não é aturar coisas, aturar questões, é servir pessoas em amor. E isso é muito para nós, né? Porque isso implica no nosso maldito ego, maldito eu, que não tolera algumas coisas, que não suporta algumas coisas, que julga algumas pessoas mais desagradáveis do que outras. Nós precisamos reavaliar a nossa vida como igreja. É ser escravo, é desfrutar da liberdade perfeita, onde o trabalho penoso se torna glorioso por amor a Jesus. Então é desfrutar de uma plena liberdade, onde eu escolho servir. Ainda que seja um trabalho penoso, ele vai tornar-se glorioso por amor ao Senhor Jesus. Porque no reino de Deus, tudo é muito grande, tudo é muito glorioso. No reino de Deus não existe trabalho pequeno nem coisas insignificantes. Tudo é importante e é glorioso, porque tudo é para o Senhor. Não pode ser produzido com base na motivação pelo lucro monetário. O amor, o serviço, a entrega, ministrações, pregações, ensino, pastoreio, não pode ser movido pelo lucro monetário. Isso é desprezível. O amor a Cristo pode produzir mais investimentos. Ou seja, você vai ter muito mais, olhando pela linguagem do mundo, gastos, do que propriamente lucro. Mas o nosso investimento neste mundo não é para este mundo. Os Tessalonicenses eram uma prova desse fato. A própria conversão deles
judeus, muitos gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Distintas mulheres nos lembram uma alta sociedade, uma vez que naquele tempo as mulheres não tinham sequer nenhuma aparência, não tinham sequer nenhum status, valor que tem hoje. Então, para serem consideradas distintas mulheres, certamente eram mulheres de grande riqueza, de grande destaque na sociedade. Mas o investimento no reino, ele traz isso. Porque muitos de nós estamos vivendo somente dos dízimos, ninguém oferta mais, não há aquela alegria no coração de, além de dizimar, você deixar uma oferta ao Senhor. Estamos com uma visão distorcida do reino. Estamos com uma visão distorcida de tesouros. Encerramos aqui, queridos. Na semana que vem nós vamos tratar o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E eu espero que você acompanhe essas aulas, que você esteja bem atento, faça as perguntas, anote, pergunte algumas coisas, a gente vai responder depois. E que o Senhor possa te abençoar nesta noite. E que você possa meditar em tudo quanto nós estudamos hoje, para que isso gere frutos na tua vida. E você faça mesmo uma reflexão, uma retrospectiva santa sobre o teu comportamento como igreja, como pessoa. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela aula de hoje, Senhor. Pelo quanto tu ministraste aos nossos corações. Por quanto, Deus, nós bem sabemos que o Senhor corrige aqueles a quem ama. E nós estamos gratos pelo teu amor ter nos alcançado. A tua graça, Senhor, ter chegado a nós, Pai. Bendito seja o teu nome. Pelo amor que tu tens por nós. Dá-nos um restante de semana abençoado, ó Deus, e que domingo possamos nos encontrar para cultuarmos ao Senhor com toda alegria, ó Deus, e com toda a força que há em nós, Pai. E que possamos exaltar o teu nome, te engrandecer, ó Deus, falar do teu amor, Senhor, divulgar o teu reino com serviço, com abnegação, Senhor, e com a certeza de que mesmo em tempos de pandemia, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, ó Deus? Não há quem possa contra a igreja do Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.